Acender a outra luz do... Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Frontcast, voltando aos nossos tradicionais... não é bem podcast, mas as nossas tradicionais lives, né, sobre história militar. E hoje, como é os 200 anos da independência, né, Vitor, nós vamos falar sobre as guerras da independência do Brasil, né? Boa tarde, boa noite, bom dia a todos. A Weber que estava aí aguardando, estava já me perturbando no WhatsApp. Cadê? Não aguento mais esperar, não sei o quê. A gente vai falar um pouco da questão militar, né? Mas, indubitavelmente, a gente vai falar um pouco da questão política também, né? Do que levou a independência, né? Como estava o Brasil naquele momento, a relação Brasil com Portugal, tudo que ocorreu ali, e que foi vamos dizer assim, o trampolim para que ocorresse a independência do Brasil ou de Portugal, né? Pode ocorrer que, devido ao tempo, a gente não consiga falar de tudo, então, né, Edgar, de repente, nesse primeiro momento, a gente não fale de todas as batalhas, né, mas a gente pode fazer hoje uma primeira parte, né, se o tempo Isso. não couber, falou de uma primeira parte, e depois a gente faz uma outra específica, assim, com as outras batalhas que faltarem. A gente fala, acho que hoje sempre a gente fala assim, duas das principais batalhas, ou três, não sei, depende do tempo, para não ficar aquela live também de 2, 3 horas, que depois, assim, o pessoal fica ruim, até pro pessoal assistir, né? Acho que 1 hora de live tá de bom tamanho, né? Acho que a gente complementar aí numa hora de live, depois 1 hora e pouquinho no máximo, aí depois a gente retoma em outras lives acompanhando, a gente pode fazer uma série, né? Depois falando de outras batalhas, outros momentos políticos, outros personagens da Guerra de Independência, que é um material riquíssimo. E até pouco explorado. Né? Eu até adquiri um material bem interessante aqui, uns livros, tipo Guerra da Independência na Bahia, Guerra da Independência do Piauí, né, que são uns livros antigos. No final da live eu mostro alguma bibliografia aqui que eu consultei, né, o pessoal. É até interessante, né, a gente mostrar as bibliografias que foram consultadas, aí a gente coloca na tela grande, eu mostro alguns livros, alguma bibliografia que foi consultada. Mas assim... Você falou do horário aí, né? A única live que pode ser 2, 3, 4 horas é do canal do Edgar. Que aí tá... Quando pega o Edgar, o Carlos Helva lá, os caras começam a falar e vão embora. 4 horas. Vamos embora, 4 horas. Vira conversa, eu tenho uma hora que vira conversa de bar, né? Só com a câmera ligada. A gente, porque depois de 1 hora e meia a gente para de falar do assunto da live e começa a conversar e vai. E pior que muitas vezes é o horário que mais tem gente. Mas quando o pessoal começa a entrar, né? Eu acho que a primeira coisa que... tá, pode falar. Não, só ia falar um pouco sobre a Guerra da Independência, né? O que foi a independência, né? Por que a gente fala independência, né? O Brasil foi, só um pequeno resumo, né? Nós fomos lá em 1500, né? Pedro Álvares Cabral chegou aqui, encontrou os povos que já viviam, né? Que já habitavam aqui, e Portugal dominou o Brasil como uma colônia, né? Então, no decorrer daqueles primeiros séculos ali, o século XVI, XVII, né? Os portugueses exploraram a terra, né? Colonizaram, trouxeram pessoas para habitar, para entrar nas matas e criar outras colônias Brasil adentro, né? Teve o Tratado de Tordesilhas, teve vários tratados internacionais, né? Sobre as terras, sobre quem ia estar nas terras entre Espanha e Portugal. Portugal acabou que passou pela linha imaginária que seria da Espanha e tudo mais. E o Brasil, né, foi criado, nasceu, né, esse Brasil que a gente conhece como no livro de história, né, não o Brasil de quem já vivia aqui. Esse Brasil ele foi criado com pessoas que vieram, né, fazer a vida aqui. Né? Então, essas pessoas que vieram fazer a vida aqui, elas encontraram os que já habitavam aqui, e mais tarde foram trazidos escravos, negros escravizados da África. Então, todas as pessoas se juntaram, né, na miscigenação e se criou o povo brasileiro. Né? E a nação brasileira, apesar de politicamente a gente conhece como uma nação, um Estado, né? Não sei até que...
não vou dizer até que, desde quando que foi, a gente pode falar de Estado, mas criou esse Estado, e esse povo, né, que estava lá, que estava lidando com a terra, que estava desbravando as matas, que estava trabalhando como escravo, que estava trabalhando como assalariado, até mesmo os colonos que vieram, né, que não eram grandes proprietários, eles, quando ocorreu a independência, a gente vai falar daqui a pouco o porquê da independência, esses povos eles não foram lembrados, né? Oficialmente, tanto antes do século XIX quanto depois do século XIX, que foi quando teve lá a pintura do Pedro Américo, né? Teve as primeiras historiografias, né? Por conta da, da, da independência em si. Esses povos não eram lembrados, né? Quem era lembrado era sempre o Dom Pedro e algumas figuras da corte, né? Alguns comandantes e tudo mais. Por exemplo, até o almirante inglês Cochrane, que trouxe os mercenários para cá, né? Para poder combater os que não concordaram com a independência, né? A gente vai falar disso depois também. Então, nessas guerras de independência que nós vamos falar, essas pessoas foram preponderantes para que esses eventos acontecessem, né? Então, ali você não vai ver por exemplo, Dom Pedro ou alguém da corte no Rio de Janeiro. Você vai ver um negro, né, que tentando defender a independência, ele acredita que pode ser liberto, né? Pessoas de classe, vamos dizer assim, o que seria hoje uma classe média, influenciada em alguns momentos pelo iluminismo europeu, já pensando na questão da liberdade, outras pessoas também pelo viés econômico mesmo, né, questão dos impostos, assim como foi nos Estados Unidos, pode falar. Até essa questão do iluminismo europeu, né, que a gente tinha até conversado um pouquinho antes da live, você tem pelo menos a Inconfidência Mineira e a Revolta dos Alfaiates, ou a Inconfidência Baiana, que foi bastante influenciada pela Inconfidência Mineira. Inclusive, há um personagem da independência do Brasil, pela filosofia iluminista, né? Até por causa da maçonaria também, né? Porque essas ideias vieram muito para o Brasil através da maçonaria. Eu tenho até um texto, agora está um pouquinho fora de mão, falando sobre que trata, né, das relações entre a maçonaria e a independência do Brasil, que é um assunto que a gente pode tratar até numa futura live, é um texto bem interessante. Mas tem um personagem ali que teve envolvido nesse contexto todo, que eu gosto muito, que é o Cipriano Barata. Ele é um personagem muito pouco conhecido, mas ele é um jornalista que estava ali ativo até o momento da independência, mas antes na revolta pernambucana e tudo mais. Ele é muito influenciado pelas ideias, né, iluministas, e ele foi preso, né, assim, pelo governo português. Assim, aquele cara assim, passava 2 meses na cadeia, 8 meses falando sobre a independência contra o regime português, mas 2 meses na cadeia. Assim, é uma figura muito impressionante. Eu tenho uma biografia aqui dele que foi lançada há muito tempo atrás. Eu li ela também faz bastante tempo, então algumas coisas me escapam agora de detalhe de memória, mas é um personagem bem interessante. Assim, o Brasil é cheio desses personagens, que é uma pena que muitas vezes na escola não dá tempo de trabalhar todos os personagens, né? Que são esses outros personagens que participavam ali e eram pessoas muito mais perto ao meio popular, né? Porque o Cipriano Barata era um jornalista, era uma pessoa da classe, assim, lógico, ele é uma pessoa alfabetizada, o que para a época você já coloca que é uma pessoa que tinha acesso a posses, mas assim, era uma pessoa, digamos assim, de uma classe média baixa e que estava ali ativo na luta tanto pela independência quanto pelos direitos também da grande massa já dos brasileiros, né, que essa independência viesse com transformações sociais reais para essas pessoas, né? Então é bem interessante como essas ideias também chegavam ao Brasil, um país que é bom lembrar que a corte portuguesa proibia, inclusive, que tivesse imprensa aqui, que se publicasse livros aqui. Né? Quando na América Espanhola já tinha até universidades, no Peru, nessa coisa, o Brasil foi ter a primeira universidade só no século XX,
quando a América Espanhola tem universidade desde o século XVII, porque a corte portuguesa não deixava ter aqui, né? Uhum. E assim, como você falou, né? Tiveram alguns precedentes, né? Você falou da Conjuração Mineira, né? Teve também a Conjuração Baiana e Revolução Pernambucana de 1817. Isso aí, ou seja, já tinha um embrião, né, de um sentimento de separação do Brasil de Portugal, né? Só que outros eventos vieram ocorrer para que isso se fortalecesse, né? Acho que a gente pode falar dessa cronologia, né, em que inicia com a chegada da família real ao Brasil, né, o Edgar? Isso. Porque Napoleão bateu as portas lá de Portugal, né? E eles falaram assim, com esse cara não dá não. Eu, Não eu dá só, não. eu só gosto de chamar atenção para esse fato, porque assim, o rei Dom João VI, ele é muito apresentado, assim, principalmente naquele filme Maria Quitéria, Rainha do Brasil, Uhum. que em termos de arte cinematográfica é um bom filme, eu assisti muitas vezes, é um filme, mas assim, ele é apresentado como um rei bonachão, um cara que come um monte de frango, farofa, aquela coisa toda. Mas, olha, assim, quando você vai analisar a questão geopolítica, ele foi de uma inteligência e de uma sagacidade enorme. Assim, o que ele fez foi único na história e foi Uhum. e foi assim muito inteligente. Assim, ele soube porque ele tinha uma colônia, né, na América. Enquanto o rei da Espanha, por exemplo, foi preso, né, esse pessoal foi todo deposto pelo Napoleão, né, e sendo que a Espanha tinha a América do México até a Terra do Fogo, né, até a Patagônia, ele teve essa sagacidade, essa inteligência geopolítica de mudar o centro do seu império para o Brasil, sabendo que ali o Napoleão nunca o alcançaria, porque os mares eram dominados pela potência aliada, então Uhum. ele podia fugir tranquilo, porque apesar de Portugal não ter uma grande marinha, mas ainda assim Portugal ainda tinha mais navios do que tinha exército de terra, que era impossível para Portugal lutar em exército de terra contra o Napoleão. Portugal, Uhum. o tanto de habitantes que tem, as forças armadas que tinha, era impossível lutar contra o Napoleão, né? Assim, Não, é. ele vem para o Brasil e mantém o império, e mantém o seu império a partir daqui. Quer dizer, essa é um fato único na história, né? Da Uhum. metrópole ser transplantada para a colônia, né? E da colônia virar o centro de poder do império da metrópole. Isso, que eu saiba, não aconteceu em outro momento da história. É. Não tem, isso é um fato único. E, de certa forma, aí começa, é a independência, de certa forma. O Brasil se transforma em Reino Unido com Portugal. Não nesse Uhum. momento específico, em 1808, mas em 1815, quando ele eleva o Brasil à categoria de Reino Unido, né, o Brasil não é mais uma colônia ali. É. Né? O Brasil não é mais uma colônia. No papel, né? Apesar de ser tratado como uma, né? Porque eles estavam aqui, mas toda a corte portuguesa ainda tratava socialmente o lugar e as pessoas como colônia. Mas, realmente, no papel, né? Nós éramos a mesma coisa, né? Isso. E, na verdade, a corte portuguesa ela vai tentar recolonizar o Brasil. Né? De certa forma, o Brasil declara a independência contra a recolonização. Uhum. Porque a corte portuguesa, após a Revolução Liberal do Porto, que tem esse nome de Revolução Liberal, mas queriam a volta, mas queriam justamente recolonizar, seria muito mais liberal da parte deles se mantesse o Reino Unido, e muito mais, não, na verdade, seria muito mais liberal se eles Uhum. tivessem mantido o Reino Unido, e inclusive, não sei, né, eu gosto muito de uma área de especulação chamada de história alternativa, né, que você imagina o que seria um fato histórico se tivesse ido por outro caminho. Talvez se Portugal e Brasil tivessem continuado com o Reino Unido por mais alguns tempos, ou de repente por algo até durasse essa união, como dura, por exemplo, o Reino Unido da Grã-Bretanha, né? Vai saber Uhum. como poderia ter corrido essa história se os portugueses tivessem sido esse pessoal da corte, né? Porque o rei Uhum. Dom João VI, na verdade, queria até ficar aqui no Brasil, né? Ele veio que foi forçado a voltar. Eu acho que ele gostou do clima tropical, né? Porque lá já tinha o parlamento, né? Então o parlamento fez pressão, né, para que ele voltasse, né? E que virasse,
assim, que quando o 1821 Napoleão foi derrotado, né? Então houve essa pressão para que ele voltasse para lá, para que, senão eles não queriam ser a colônia daqui, né? Acho que eles pensaram que isso que ia acontecer e que E Portugal realmente lá ia, né? ia ser colônia daqui, porque eles só iam receber ordens, né? A Iam corte de receber lá a não ia ordem ter. daqui. É, E o olhando parlamento de pro... lá, aqui já tinha um parlamento, entre aspas, né? Já tinha alguma Câmara de Representantes. Mas o de lá ia ficar subjugado ao que decidisse aqui, porque o que decidisse aqui ia ser vindo direto do imperador, né? E sendo visto o tamanho do Brasil e o tamanho de Portugal, para qualquer um que pensasse um pouquinho, imaginaria que a colônia, se na época já tinha uma economia maior do que a de Portugal, né? Uhum, E aí, se você começasse a regimentar brasileiros no exército e tudo uhum, mais, com o tempo os brasileiros estariam nas posições e Portugal viraria, né, uma uhum, colônia. Isso eles têm razão, com certeza seria o que iria acontecer, sim. né? Isso, com certeza. E na época a gente não tinha nem o exército ainda, né? A gente tinha a Força Auxiliadora, né? Que era uma força que veio de Portugal para o Brasil, né? E ela que foi a principal força contra Dom Pedro I, né? As forças de Dom Pedro I. Mas enfim, vamos seguir aí É, só vamos lembrar de três guerras que teve aí nesse coisa, Uhum, né? Que foi o seguinte: você teve primeiro essas forças, você teve a Revolução que você lembrou, né? A Revolução Pernambucana, que é a uhum, revolução que demonstrou, né, segundo alguns historiadores, que Dom Pedro, para Dom João VI, que uma hora isso daqui aconteceria a independência, até porque já tinha tido a dos uhum, Estados Unidos, a do Haiti e uhum, de alguns países da América Espanhola. sim. Mas você teve também forças armadas aqui que invadiram a Guiana Francesa, que esteve sob o domínio do Reino Unido, do Brasil e Portugal por um tempo, e Uhum, a província de Cisplatina, que é o Uruguai, onde você também ocorreu, né, batalhas pela independência do Brasil, porque é lá que Portugal concentrou boa parte das suas tropas, que era justamente para manter ali a entrada do Rio do Prata, que sempre foi importante na geopolítica da América do Sul, né, principalmente aí nas disputas entre Brasil, Argentina e Paraguai. Né? uhum. Mas olha lá, vamos seguir então. Aí você falou bem da Guiana, né? Teve a Batalha de Caiena, né? Em 1808. A gente ficou até uma vez de gravar um programa sobre ela. Pode voltar aí Não, a não, nós vamos lista. gravar. Vamos É, começar aí, vamos retomar e gravar todas essas batalhas, né? Inclusive inclusive da Guerra de Independência da Cisplatina, né? Também é bem interessante, né? Foi quando o é, Brasil trocou de posição, né? De colônia para o para colonizador. para o colonizador, né? E Inclusive, pouquíssimos anos depois. era como é que fala? Era um sentimento da época, né? Se você tem uma condição melhor do que o outro, você coloniza ele. Você invade e coloniza, né? Inclusive, a gente vai falar aqui um pouco rapidinho, né? Sobre essas forças que lutaram aqui. Dom Pedro, ele contratou mercenários ingleses, né? E eu tenho um livro, que eu não li ele ainda, só iniciei. Ele fala sobre os mercenários do imperador, sobre todas essas forças mercenárias que vieram, né? Vieram ingleses, alemães, até irlandeses estiveram aqui. É Mas aquele que conta as revoltas que esses mercenários fizeram depois que terminou, né, a independência, eles ficaram por aqui, e aí teve algumas revoltas deles, né? eu Os não sei se foi mercenários nesse. do... Os mercenários do imperador. É É esse isso aí. mesmo. Eu É já esse li aí. ele. Vou te contar então como acaba. Spoiler do livro. Vou dar um spoiler do livro. Não, esse livro dá pra gente fazer uma live sobre ele, porque ali, depois no final, tem uns combates ali interessantes também, né? Com os mercenários alemães enfrentando a polícia, Aham. os... Não era polícia na época, né? As tropas brasileiras. Uhum. Eu comprei na época, muitos anos, né? Na época que eu estava na universidade e a minha monografia seria sobre imigração alemã. E nesse livro fala muito sobre esses alemães, né? Que tiveram aqui como Eu, mercenários e eu acho que foi permaneceram. você que me recomendou comprar ele uma vez. Acho que foi justamente quando a gente Foi, né? planejou gravar as lives da Independência. Eu comprei, Exatamente. acho que foi você que Lá me se, recomendou. lá se vai algumas décadas. Bom, para lá, pode continuar.
Bom, aí teve a Revolução do Porto, o Dom João VI voltou para Portugal, né? Mas ele deixou Dom Pedro I, Dom Pedro na época só, né? Aqui, né? Futuro Dom Pedro I, não tem como não falar Dom Pedro I, né, gente? Para nós é o Dom Pedro I, né? Na época ele era Dom Pedro único. E aí reza a lenda, né, que ele, hora de ir embora, após a Revolução Pernambucana de 1817, ele teria dito: olha, Pedro, se algum aventureiro, né, tentar colocar a coroa do Brasil sobre a cabeça, coloque sobre a sua, pelo menos você há de me respeitar. Quer dizer, antes você... Porque, assim, pode parecer estranho hoje, né, o Dom João VI falar isso em Portugal, mas é bom a gente lembrar que na monarquia você ainda tinha aquele espírito que, na verdade, não é tanto da ligação como Estado Nacional, mas da ligação como a coroa, né? A criação, lógico que já existiam os Estados Nacionais, Portugal foi um dos primeiros Estados Nacionais, né, que a gente inclusive aprendeu na escola junto com a Espanha, mas a questão da coroa, né, inclusive na Idade Média, era muito comum o rei ser rei de um pedaço ali que estava em Portugal, outro pedaço que hoje estaria na França, outro pedaço que estaria hoje lá na Alemanha. Né? E tanto é que você pega o mapa da Idade Média, tem lá Império dos Habsburgos, Império dos Bragança, Império de não sei das quantas, lá e o negócio vai mudando, assim, cada 30 anos o mapa está totalmente diferente, né? Vai mudando ali quem é. Porque a lógica da coroa é a família, né? Tá sobre a mesma dinastia. Então, se você for pensar na lógica do Dom João VI, né? Sim, é muito lógico. Quer dizer, se for para separar, então que continue na nossa família. Tem dois países sob o controle da mesma família, da mesma nobreza, né? Da mesma família. E aí ele fala pro Dom Pedro ficar, mas as cortes portuguesas falam: não, você tem que voltar para cá. Né? E aí o Dom Pedro cria resistência, e aí, até que chega o famoso dia do fico, onde Dom Pedro fala: não, vou ficar. Só um adendo aí, né? Pode parecer estranho, né? O porquê dele, ele, enquanto português, filho do rei, né, querer ficar, né? Ele tinha os seus laços aqui, né? Ele viveu sua vida praticamente toda aqui, ele tinha seus laços aqui, ele tinha, né, interesses também aqui, então nada mais natural do que isso se repetiu também em praticamente todas as colônias daqui da América, que foi a questão do descendente do colonizador, né, ele querer permanecer na terra, né, na colônia. E ele se identificar, ele criar laços e ficar. Os crioulos, né, que são esses descendentes, né, pelo menos esse é o termo da América Espanhola, né, crioulos são os descendentes dos colonizadores, eles que fizeram também as revoluções, as independências, e era isso, né? Eles tinham lá a ligação total com a colônia de sangue, né? Muitas vezes de nascimento também, só que se identificavam, né, pela sua vivência e suas profissões, suas atividades comerciais com a colônia, então preferiram, né, manter aí a independência da colônia. Né, é um processo. Com o tempo, acaba vendo esse distanciamento, né? Acaba que as colônias, elas acabam, com o tempo, a pessoa que vai morar numa colônia distante, ela acaba se identificando mais com aquela terra do que com a terra da onde vieram os seus antepassados. Né? Vai se criando uma nova mentalidade ligado àquela terra. Isso, inclusive, é um estudo bem importante na geopolítica, né? Que é como que as pessoas, que é como que você ali se identifica com aquele território, com aquela terra, né? Tem até um campo de estudo chamado geopsíquica, né? Que vai justamente tratar dessas questões. Né? Mas aí o Dom Pedro resolve ficar, e isso tudo vai levar para que em 7 de setembro de 1822, nas margens do rio Ipiranga, o Dom Pedro declare o famoso grito dele: independência ou morte. Né? E aí vai se começar, então, a Guerra de Independência. O Brasil, na verdade, cronologicamente já tinha até começado antes, né?
Já em fevereiro de 1822 já tinha os escaramuças. Agora, o que é interessante pensar nisso, e isso daqui entra aí o título da nossa live, é que durante muito tempo, e eu aprendi assim na escola, é que que a independência brasileira foi pacífica. E não foi, né? Teve muitos combates, teve combates violentos, teve muitas mortes, né? Cerca de 3 mil mortes. Né? Então, teve tantos combates quanto teve em muitos países da América Espanhola. Então, assim, essa ideia da independência pacífica não é verdade. E também, assim, durou quase um ano, né? Cerca de um ano. A última... 21 meses. Então, mais de ano. Mais de um ano. Porque, assim, 1823 que terminou, né? Porque outra coisa também que eu tinha essa noção, principalmente pela pintura do Pedro Américo, né? É que eu tinha essa noção de que, pelo que me ensinam na escola, e todas aquelas gravuras que a gente vê, e a pintura também do Pedro Américo que eu falei, me parecia, quando eu era criança, de que existia uma força militar saindo do Rio de Janeiro e uma força militar de São Paulo, né? E que lá no Ipiranga essas duas forças se encontraram e ali o Dom Pedro falou que deu o grito e acabou, né? Na verdade não foi isso, né? A comitiva do Dom Pedro não... Bom, você em vários veículos vocês vão ver, né, se falando sobre isso, né? Que não era assim, não era uma guerra já declarada e que duas forças militares estavam indo de encontro e chegou no momento e teve o grito e acabou a guerra, né? Não foi isso, né? Não. Inclusive, eu acho assim, eu peguei aqui, eu vou colocar o meu aqui só um minuto para mostrar um mapa, pode ser? Só vou colocar aqui só um minuto. Vou colocar solo aqui só para mostrar um mapa. Vamos ver. Aqui, ó. Eu vou mostrar esse mapa aqui. Vou segurar aqui, ó. Tá vendo esse mapa? Tá? Esse mapa aqui, ó. Ele mostra as viagens do Dom Pedro I antes do grito. Tá? Isso aqui é de um artigo chamado Senhores do Brasil, publicado pelo Eduardo Snor, se eu estou pronunciando corretamente o nome dele, nesse volume da revista, da extinta revista de História da Biblioteca Nacional. Então, o que ele fala aqui nesse artigo? Né? Justamente ele vai falando que essa... Deixa eu voltar aqui. Ele vai falando justamente nesse artigo que, na verdade, que o Dom Pedro já nessa empreitada, que muitas vezes na escola é passada para a gente lá que o Dom Pedro estava aí só viajando, mas na verdade ele passa por vários lugares de Minas, de São Paulo, né? Ele vai até Santos, em Minas ele vai até Vila Rica, passa ali também por Porto da Estrela e Guaratinguetá, né? Ele faz toda essas viagens, né? E aí a ideia do autor é o seguinte, que essas viagens, elas já tinham a intenção dele de conquistar a confiança e o apoio dos grandes fazendeiros, né? Que era para no momento que ele dá, ele simplesmente não decide de uma hora para vou dar um grito de independência aqui. É lógico que o cara antes teve apoio político. Você não chega e fala assim, se eu declarar a independência aqui, por mais que ele fosse o filho do imperador, na hora as tropas portuguesas podiam ter virado para falar assim, querido, para cadeia, né? Vamos levar você embora. Olha, Dom João VI, seu filho deu uma surtada lá, precisa de uns 6 meses passando por um spy para voltar ao normal, tá bom? Nós tivemos que prender ele, tá indo embora. Lógico que ele teve apoio, que quando ele declarou o grito de independência, ele sabia que ele teria apoio, pelo menos da elite de Rio, Minas e São Paulo, que foi o que realmente aconteceu, porque quando a gente agora vai ver as batalhas, elas não aconteceram nesses 3 lugares. Elas não aconteceram no Rio, elas não aconteceram no Sudeste. Elas vão acontecer principalmente no Uruguai, onde hoje é o Uruguai, e aonde? Nordeste e Norte. Bahia, né, o Nordeste e o Norte. Porque ele já tinha assegurado o apoio da elite de São Paulo, do Rio e de Minas. E a maçonaria tem um papel importante nisso, né? Porque
esse tratamento deles como irmãos, essa fraternidade, né, ajudou ele a tecer esses contatos, né? Isso, exatamente. Né? E isso é muito importante a gente pensar, porque às vezes, muitas vezes, assim, tem uma coisa, né, que de... É porque na escola, geralmente o conteúdo ele é passado de forma muito rápida, uma aula, duas, para passar um conteúdo, né? Uhum. Fica parecendo que, de repente, ele estava andando, chega a carta da Leopoldina, ele fala, quer saber, vou declarar a independência nesse negócio aqui. E independência ou morte, vida que segue, né? Como se fosse tão fácil assim. Parece que ele foi incumbido de um sentimento heróico, né? E de amor à nação, à colônia, né? E nesse momento explode esse sentimento e ele clama a independência, né? Mas não foi assim. Sim, mesmo que ele, assim, que tivesse esse amor, independência, mas sem apoio político nenhum, de uma hora para outra, de repente chega na cidade mais próxima, o imperador declarou a independência, todo mundo, o quê? Quem? Não, isso não existe, né? Todo fato histórico, há uma movimentação antes ali de conseguir apoios, etc. E esse artigo que eu citei, ele é muito interessante nisso, porque ele vai falando da construção desse apoio entre a elite paulista do Rio e de Minas, né? Para depois você chegar de fato, né, à independência, aí ao grito, né? Sim. E aí se dá o grito, tem lugares que não aceitam. Aí só mais um, se você quiser falar. Mas aí assim, é porque é o seguinte, né? Você ainda tinha portugueses aqui, né, em alguns cargos, né, em altos cargos nessas províncias, e muitos brasileiros como eu tinha falado, né, descendentes dos colonizadores, que também estavam em algum desses cargos, eles tinham interesses econômicos vindos de Portugal. Então, para eles, né, eles preferiam manter a lealdade, e quando eles ficaram sabendo do grito de independência, né, porque, assim, na verdade, eles já sabiam, né, que estava esse processo rolando, né? Quando eles ficaram sabendo que realmente Dom Pedro pediu essa, essa, essa independência, eles pediram apoio de Portugal para poder resistir, né? Isso foi como ocorreu um caso específico da Bahia, né? Que o governador lá, que agora me fugiu o nome dele, ele, no momento que ele ficou sabendo, ele já mandou a carta para a corte solicitando a ajuda, né, dessa força auxiliadora para poder resistir ao que ele sabia que viria a ser uma retaliação do Dom Pedro, das forças de Dom Pedro. E o grupo político que pretendia seguir a independência, e eles também sabiam que ia ter a força contrária, então pediram para o Dom Pedro I o apoio militar, né? Então esse foi o início lá dos combates na Bahia. É interessante a gente falar também que quando a gente fala de guerra, né? A gente sempre imagina assim, 5, 10, 15, 20 mil, 100 mil homens, né? Mas as guerras da independência ocorreram com forças que às vezes eram de 2 mil homens contra 1.000, né? 500 homens contra 3 mil. Era uma quantidade bem pequena, né? Se você for pensar, por exemplo, as guerras napoleônicas, né? Que às vezes Napoleão colocava 100 mil soldados numa frente, né? numa batalha, 200 mil soldados das forças contrárias e tudo mais. É porque a gente tem que lembrar que o Brasil era um país gigantesco, né? Com uma população pouca aí, 3 milhões e pouco na época da independência, e Portugal era um país minúsculo também com uma população muito pequena. Então, assim, digamos assim, vou usar aí duas nações, uma nação muito grande, só que com uma população pequena para o tamanho do território, e outra nação muito pequena e com uma população pequena. Então, né? E só fazendo um pequeno adendo antes da gente entrar direto nas batalhas, né, nas duas batalhas que nós vamos tratar aqui, uma coisa que a gente tem que lembrar, e aí a gente tem que lembrar lá das capitanias hereditárias, é que o Brasil, ele não nasceu, ele não era, mesmo nessa época, não existia assim, Brasil. Existia colônias portuguesas aqui. Então, por exemplo, a Bahia
não fazia contato com o Rio de Janeiro, para o Rio de Janeiro, não tinha uma administração geral no Rio de Janeiro, apesar de ser considerado capital ali. A Bahia fazia um contato direto com Portugal. Pernambuco também era um contato direto com Portugal. E o Grão-Pará, que seria hoje o Pará, Amazonas, Amapá, todos esses estados juntos num só, e também era totalmente independente do Rio de Janeiro. Então, muitos deles queriam continuar com Portugal. Né? A grande chance era que o Brasil que nascesse fosse da Bahia, né? Até, no máximo, ali o Rio Grande do Sul, e que esses outros lugares continuassem ainda como outras colônias portuguesas. Né? Foi justamente a, o desejo do Dom Pedro I de fazer independência em todos esses lugares, né, dando justamente esse apoio que o Vitor está falando aí, e também o fato de, com o tempo, ele ter conseguido formar uma grande marinha, né, contratando mercenários ingleses e até franceses, né, que estavam disponíveis porque tinha acabado as guerras napoleônicas e, por exemplo, e o pessoal, quando está em guerra, como o Vitor diz, né? O Vitor acabou de falar, tinha exército de 100 mil homens, a guerra acaba, esse pessoal tudo é demitido, mas eles sabem lutar. Muitas desse povo vai procurar quem paga pelas suas habilidades, né? E como você tinha muita mão de obra especializada disponível, e aqui o Brasil era um dos mercados aonde, inclusive alguns deles, quando a gente vai pegar a biografia, né, do almirante, por exemplo, inglês, ele tinha lutado na Guerra da Colômbia, acho que ele lutou no Chile também, no Brasil, depois na Grécia, aonde precisava de uma mão de obra, o cara estava lá. Né? Você está com o microfone desligado. Foi mal. Falei, era pau para toda obra. Antes da gente falar um Exatamente. pouco das batalhas, né? Falar um pouco das armas que o Brasil utilizava, a gente tinha uma ligação muito grande com o nosso... A gente não, né? A colônia brasileira tinha uma ligação econômica muito forte com a Inglaterra. Então, o grosso das armas portuguesas, né? Era um rifle chamado Brown Bass, né? Era um rifle que se alguém lembra de algum filme das guerras napoleônicas, né? Ele é um fuzil que não, na época não tinha aquela alma, o dentro do cano não tinha aquele, como é que fala? Aquele espiral, né? Ele era liso por dentro e ele tinha uma pedrinha, quando você apertava o gatilho, tinha uma pedrinha que ele acionava uma faísca que explodia na câmara, né? Antes de existir os cartuchos como existem hoje. Então a gente tinha como a base dos nossos das armas da colônia, esse rifle Brown Bass, né, em inglês. Então, quando explode a guerra, as forças de ambos os lados utilizam essas armas, porém, as forças leais a Dom Pedro I nem todas vão ter acesso total a essas armas. Então, eles vão usar espingardas, né, e outras armas improvisadas, inclusive com seus cartuchos, seus projéteis também improvisados, né, com pedra, e outros metais, né? Enquanto as forças de Dom Pedro, que são esses mercenários que a gente estava falando, eles sim, né? Eles têm os armamentos apropriados, e as forças portuguesas também, por ter acesso aos armamentos oficiais, também utilizam essas armas, né? A gente tem também uma artilharia de campanha, né? Que é aquela artilharia móvel, né? Na época também já era uma ciência, né? A artilharia já era uma arma estabelecida dentro das Forças Armadas Europeias. Então, você tem uma ciência já de alguns séculos, né? De algumas centenas de anos de tradição. Então, a nossa artilharia também era com essa referência, né? Da Europa. E a gente tinha a Marinha, né? Inclusive, tinha um mapa que eu te passei mais cedo, acho que a gente não conseguiu botar aí no... Não, eu consigo colocar ele aí. Espera só um Consegue? pouquinho. Vai Que ele falando faz... aí enquanto eu. Porque ele é um mapa de um atlas da Fundação Getúlio Vargas, e ele mostra ali, basicamente a quantidade, né, de tanto de soldados quanto de
navios que Brasil e Portugal têm no momento da independência, né? Só lembrando que o que o Brasil tem na época da independência, né, é o que ele pegou de Portugal, óbvio, né? Então, porque o Brasil em si, em pouco tempo, não criou sua frota, né? Então, ele conseguiu tomar de Portugal uma quantidade e você vai ver que as forças eram quase equivalentes, né? Mas deixa As eu ver forças que eu agora. falo da Marinha, né? Quase Naquele equivalente. livro 1822, Uhum. gente, agora eu esqueci o autor. Laurentino Gomes. Laurentino Gomes, isso. O Laurentino, ele comenta também que houve muitas campanhas de, de doação, né, Uhum. de joias, alianças, inclusive, essas coisas que o Dom Pedro usou para financiar a construção de barcos. E diz Uhum. que ele mesmo gostava de ficar nos estaleiros o dia inteiro lá e Uhum. vendo a construção de navio, essas coisas. Porque uma coisa que a gente que passa, né, que o Dom Pedro I, bom, o Dom Pedro I, acho que a gente precisa gravar uma live dele como líder militar. Porque, Uhum. eu não sei se você sabe, mas ele foi convidado até pelos gregos, né, para poder ser rei Não, da sabia. Grécia, para poder combater os otomanos. Caramba. Ele era tão conhecido na Europa como um rei guerreiro e militar, que em determinado momento ele foi convidado para receber a coroa da Grécia. Os gregos convidaram ele, a resistência grega, para receber a coroa grega se ele liderasse a rebelião grega contra os otomanos. Assim, ele Caramba. é um personagem, ele era conhecido como um grande líder militar em toda a Europa. Né? Então, assim, ele é um personagem que a gente tem que voltar ele uma hora como líder militar, assim, né? Pra Uhum. mostrar assim como que. Aí tá o mapa, tá aí na tela. Aí a gente pode. Tem como descer um pouquinho? Porque ele não Tem como tá. descer, você vai falando aí que eu vou descendo. Ó. Aqui tá Tá. os números, aqui embaixo, o tipo de navio. Você pode ver aí esses navios aí, né? Deixa eu botar aqui. Aí. Ó, aí ele fala de navio de linha, né? Mas é como se fosse uma caravela, né? Como se fosse hoje os encouraçados, né? Você pode ver aí pela quantidade que a gente tem uma força equivalente, né? Eu vou subindo aqui para É, só- mostrar. Ó, você vê vou aí do seu subir. lado Só que, ó, a frota brasileira à aqui direita, e a frota desculpa, à portuguesa. esquerda, A frota portuguesa à direita. e à esquerda a frota brasileira. Frota Você vê, brasileira. você vê embaixo aí pequenos, os O menores, navio né? de linha só tinha um, cada um, né? Cada um só tinha um, né? Agora, nesse mapa interessante, você vê a questão da infantaria, por exemplo, aí deixa aí na parte de cima mesmo. Cada bonequinho desse aí equivale a 1.000 soldados, né? Bom, no Pará, se você olhar ali, ó, tá um soldadinho e meio, então 1.500 soldados portugueses no Pará, né? Mais 1.500 soldados portugueses no Maranhão contra 1.000, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.000 soldados das forças de Dom Pedro, né? Em Pernambuco. 2.000 soldados de Dom Pedro contra 500 de Portugal. Né? Na Bahia, onde teve mais contingente, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11.500 soldados portugueses contra 11, 12 mil das forças de Dom Pedro. E lá para baixo, lá na Cisplatina, a gente tem 4.000 soldados portugueses contra 3.000 das forças brasileiras. Ou seja, não eram batalhas épicas, né? Quem assistiu aí o filme Waterloo, né? É um filme da década de 70, final dos anos 70, né? Que fala da batalha de Waterloo entre a França e as forças aliadas à Inglaterra. Você vê ali uma batalha épica, né? Com artilharia, várias peças de artilharia, milhares de homens se enfrentando. Aqui foi bem mais modesto, né? Foi um período próximo, mas bem mais modesto, né? É, mas a gente tem que se lembrar também que as tropas portuguesas, apesar delas, por exemplo, lá na região norte, serem muito inferiores às brasileiras, Uhum, que teve batalhas, nós vamos ver uma aqui, em que as tropas portuguesas, primeiro, eles eram soldados treinados, uhum, soldados, digamos assim, profissionais, enquanto os brasileiros, a maioria eram
eram milícias e eram tropas irregulares, que estavam se formando ali na hora. E eles não tinham armamento de... E muitos dos armamentos, inclusive, eram espingardas de caça, facões, machado, essas coisas. Eles lutavam contra tropas portuguesas que eram tropas treinadas e com armas realmente, digamos assim, modernas, né, da época, né. Então, houve batalhas em que os portugueses tinham canhões e os brasileiros não. Os brasileiros tinham facões e machados. E espingarda de matar pombo. E o exército português, né, ele tinha lá aquela tradição administrativa romana, né, e com a mistura também de uma parte organizacional dos muçulmanos, né, que só a gente lembrar, né, que a Península Ibérica ela foi dominada pelos muçulmanos por muito tempo, né, então essa tradição também um pouco da militar muçulmana eles também absorveram, né, eles eram organizados da seguinte maneira, que pelo menos aqui, essa força auxiliadora aqui, e isso se refletiu nas forças de Dom Pedro depois também, e se refletiu no exército brasileiro, né? Existia uma primeira linha, que era o exército regular, né, que eram soldados profissionais, né, que era quem realmente treinava e estava ali para se ocorresse alguma coisa. Tinha a segunda linha, que era a reserva, né, que era o pessoal que poderiam ser ativados em caso de mobilização, né, eram as milícias, né? O que a gente, não a milícia que a gente entende hoje daqui do Rio de Janeiro. Eram forças, eram forças auxiliares que ele estava lá como é que se fala hoje quando você não serve fica, ou depois que você serve, proscritos? Proscritos, né? Acho que é Acho isso. que é, proscritos, então eles estavam né? lá, eles tinham seu cadastro e quando tinha alguma ocorrência eles eram chamados. Tanto que, aí só um parênteses aqui, né? Aquela coisa do coronel, né? Que a gente tem da cultura do interior do Brasil, né? Principalmente no Nordeste, que a gente ficou vendo muito nas novelas dos anos 90, né? O Coronel Fulano. Eles eram coronéis, realmente, eles tinham o título de coronel porque, em caso de algum problema, alguma questão militar, eles seriam os comandantes, né, das milícias locais. Então, esses fazendeiros eles recebiam, né, títulos e deixa eu parar aqui meu despertador aqui. Recebiam o título militar para poder ser o comandante dessas milícias, né? Mas enfim. E a terceira linha era o pessoal de auxiliar, né? O pessoal que numa guerra eles iam lá acompanhar as tropas para poder ser a cozinha, né? Lavar roupa, fazer algumas coisas administrativas menos importantes, né? Então, eram como se fossem se a gente fosse falar hoje, como se fossem os contratados, né? Pessoas que não eram especificamente militares, mas estavam lá no apoio, né? Isso, assim, as forças portuguesas funcionavam dessa maneira e se refletiu nas forças do Brasil pós-independência, né? Só para a gente ter uma introdução do que vai... Só se vai se formar no Brasil, assim, digamos, aquele exército profissional mesmo, com a Guerra do Paraguai. Isso. Né? Porque aí com a Guerra do Paraguai, como é uma guerra de dimensões muito maiores do que estava acostumado a ter na época, porque mesmo as guerras que ocorreram com a Argentina, né, ali no primeiro, entre 1827, se eu não me engano, foi 27 que foi a Guerra da Cisplatina, ou foi 20? Acho que foi, né? Entre a Guerra da Cisplatina e mais a guerra, teve depois mais duas guerras com a Argentina, também tanto as tropas argentinas quanto as brasileiras tinham essas características, né, de você chamar, né, assim, de não ser forças, digamos assim, grandes forças de exércitos regulares dos dois países, mas você tem muita gente que é convocada ali. Agora, com a Guerra do Paraguai, ela dura 5 anos e tem uma dimensão de batalhas muito maiores. A Guerra do Paraguai foi a grande guerra da América do Sul. Ela sim teve aquelas dimensões daquelas batalhas envolvendo milhares de soldados e tudo mais. Aí sim você precisou constituir esse exército profissional, né? Tanto é que na maioria dos historiadores dá como a Guerra do Paraguai ser o grande momento em que o exército brasileiro é criado como tal, né? E a Marinha também, de certa forma, né? Ele se impõe como tal, né? E aí, bom, mais alguma coisa desse
Ou a gente vai para as Não, batalhas? podemos ir. Então, assim, como nós vamos sempre para a live não ficar gigantesco, né? Nós falamos em 1 hora, mas já estamos em 50 minutos. Só nós de vamos tra introdução. é, nós vamos tratar de 2 batalhas especificamente hoje, e depois, né, nós vamos gravar outras lives com outras batalhas da Guerra de Independência, tá? E o título pode ficar nós escolhemos o título Guerras da Independência, porque de certa forma muitos desses conflitos aconteceram assim como quase como guerras separadas, né? Como eu disse assim, como eu já tinha dado, assim, falado no começo, o Brasil era na época ainda não era uma nação, era como se fosse várias colônias portuguesas que hoje, assim, isso é um fato incontestável. Dom Pedro I é o grande responsável por existir o Brasil. Se tivesse sido uma independência ocorrido de outra forma, provavelmente nós teríamos aí 3 ou 4 países, como é o América Espanhola. Né? Se o Brasil não tivesse nascido como uma monarquia, provavelmente nós teríamos 3 ou 4 países, porque era um território muito grande. Né? Para ter uma ideia, por exemplo, o pessoal fala assim, mas os Estados Unidos eram 13 colônias, mas se você pegar, elas estavam todas juntinhas ali, Uhum. e era um território muito pequeno. Quando os Estados Unidos nascem, ele é um território muito pequeno comparado ao Brasil na época da independência. O E Brasil na elas época da estavam, independência... e eles tinham uma comunicação muito forte, né? As 13 colônias. Os Muito contatos forte. políticos e comerciais, sobretudo, né? Isso. Então eles tinham, assim, vamos dizer, uma interação muito grande, né? Então, por É. isso que eles nasceram únicos, né? Não separados também. Enquanto no Brasil, o Pará não tinha praticamente ligação nenhuma. Tanto é que assim, o Pará mandava representantes para Portugal, mas não tinha representantes no parlamento que tinha do Rio. Uhum. Porque ele não se identificava com. Para eles não tem nada a ver com o Rio, tem a ver com Portugal. Né? Mas Uhum. vamos lá então. Ó, só imagine uma coisa, né? Na época, claro, não tinha avião, né? Hoje, por terra, né, de ônibus, você daqui para o Nordeste você faz em 3 dias. Daqui que eu falo do Rio de Janeiro, né? Você faz em 3 dias. Imagina naquela época que era tudo no lombo do cavalo do burro, Do né? burro, né? Porque o Burro. Brasil não vai Para você cavalo, ir, né? Tem floresta aí. para você ir, por exemplo, lá pro Grão-Pará, né? Que hoje é o Pará. Você ia de navio, né? Navio você deu semanas também, né? Praticamente porque você pegar Rio ou São Paulo até o Pará, se você botar, é praticamente quase Bahia para Portugal, em distância. Então você tem aí 2, talvez até 3 semanas, a depender de corrente, de vento e tudo mais. Então a, a, a comunicação era difícil, né? Não era em tempo real. Então, por exemplo, imagina quanto tempo o pessoal do Pará ficou sabendo do grito da independência. Né? Foi vários dias. Né? Então, tem essa dificuldade, né? Mas volta lá. Vamos lá, vou colocar então o outro slide. Só um pouquinho que às vezes demora. Bom, e a gente vai falar hoje, né? 1 ou 2 batalhas. Na próxima live a gente fala de forma mais específica das outras, sem introdução, porque a introdução já foi feita hoje aí, ó, 53 minutos. Sim. Então vamos lá. Essa é a Batalha de Pirajá, na Bahia, em 1822. Deixa eu só ver Espera só um minutinho aqui, que eu estou acertando um E só documento. uma coisa também, né? O Nordeste, né? A gente fala assim, Rio de Janeiro, São Paulo, Dom Pedro estava aqui entre Rio, São Paulo e Minas, mas Bahia e Pernambuco já eram cidades grandes, né? Eram cidades que foi onde nasceu a economia da colônia, né? Pernambuco, por exemplo, Recife ali, né? Ele tinha um fervor, uma fervura cultural muito grande, com muita influência da Europa, né? E a Bahia foi a primeira grande, foi a nossa primeira capital, né? Então já tinha uma força também grande. Não eram Inclusive, acho que pequenas.
economicamente, Pernambuco, na época, ainda era mais importante que Rio e São Paulo. Uhum. Sim. Para a colônia, ainda era mais importante que Rio e São Paulo. Bom, então vamos lá. Pirajá, então, é uma batalha que ocorreu na Bahia, em 1822. Ela foi de... Na Bahia, a Guerra da Independência da Bahia se prolongou entre fevereiro de 1822 a julho de 1823, né, com vários combates entre portugueses e brasileiros. O mais intenso desses combates foi justamente a Batalha de Pirajá, né? Foi o mais intenso desses combates. Só um adendo rapidinho. Ó, iniciou em fevereiro de 1822. Olha quando ela inicia, né? Vai lá. Só um pouquinho, Você tá me ouvindo, né? Tô te ouvindo. Que apareceu uma mensagem aqui que tinha perdido o contato com o microfone, mas... Não, Então, nenhum a falhou. Batalha de Pirajá ocorre especificamente em 8 de novembro de 1822. Tá? O comandante português é o coronel Luiz Inácio Madeira de Melo, bastante famoso, né? Foi um comandante na época bastante... O comandante brasileiro foi na verdade, das tropas brasileiras, porque ele era francês, né? Uhum. Pierre Labou, ou como se pronuncia, Vitor? Como tá seu francês? Laboutout ou Labou? Como tá seu francês? Não tô treinando bem? Labatu, sei lá. Labatou? Então vai ser Pierre Labatou. Já que você disse que é Pierre Labatou, então vai ser Pierre Labatou. Ok. Então, que era o oficial, né? Que era um daqueles oficiais contratados pelo Dom Pedro I, né? Uhum. Teve muito inglês, mas também teve franceses, né? Que foram contratados aí para liderar o exército brasileiro, já que também, logicamente, assim, que o Dom Pedro I, apesar de ser português, ele desconfiava de alguns oficiais que, mesmo tendo aderindo a ele, no final de contas eram portugueses. Na última hora, você não ia saber se o cara ia ter realmente... O cara realmente ia mandar as tropas atirarem naqueles que eram seus conterrâneos até um mês atrás. Então ele foi colocando como oficiais, principalmente franceses e ingleses. Gente, isso não é uma coisa que ocorreu só no Brasil, tá? Se você for estudar a Guerra de Independência dos Estados Unidos, a quantidade de tropas francesas que lutaram, sem o apoio francês ali, eu acho que nem teria acontecido independência nenhuma. A Só que, né, quantidade enorme de franceses ali na independência americana foi um apoio oficial da França, né? Porque na época ela estava em guerra com a Inglaterra, então para ela favorecia a ela tanto enfraquecer uma colônia britânica quanto abrir espaço para a colônia francesa ao norte, no que hoje é o Canadá, né? Isso, né? E também tinha o comandante das milícias brasileiras em Pirajá, que era o Joaquim Pires Carvalho de Albuquerque, que após, então, a independência do Brasil, lhe concedido o título de Visconde, né? E aí é uma coisa, só um adendo histórico, né? O Brasil nasceu como monarquia, mas não tinha uma nobreza, digamos assim, de longa data. Então, a nobreza brasileira, você recebia o título conforme você prestava serviços ao império. E esses títulos não eram hereditários, como na nobreza europeia. O seu filho também tinha que prestar um bom serviço. Pode? Isso é um reflexo do final da Idade Média, né? No final da Idade Média, com o crescimento da burguesia, né? Você tinha vários comerciantes, né? Vários desses burgueses na Europa que tinham mais condições financeiras do que muitos nobres. Então, eles passaram a reivindicar títulos de nobreza. Então, eles compravam títulos de nobreza. Então, nessa época aí, já no século XIX, não era raro você ter pessoas que não tinham a linhagem, né? Não tinham, entre aspas, o sangue azul para poder ser nobre, né? Já vinha de uma prática em que você, ou pelo seu serviço ou pela sua condição financeira, você poderia ser um nobre, né? Diferente do que Cara, no início da Idade Média, onde era o sangue que valia, né?
Só uma curiosidade de professor, uma vez eu estava ensinando, né, sobre essa questão da nobreza, e falando, né, do sangue azul, e até que uma menininha levantou a mão e falou assim, professor, mas essas pessoas que tinham sangue azul ainda tem hoje? Aí que eu reparei que a menininha estava achando que o sangue era azul mesmo, eu fui explicar, né, essas coisas de professor, né, eu falei assim, não, sangue azul era só uma metáfora, né, que a gente usa para falar que eles se julgavam mais importantes do que os outros, né, e tal, mas curiosidade de professor, né, às vezes a gente está falando, né, e a criança está entendendo literalmente, né, aí você tem que... Verdade. Aí vamos lá, bom, nessa batalha de Pirajá, ali na Bahia, nasce vários, digamos assim, mitos, não no sentido de mentira, tá? Não estou usando no sentido assim de coisa. Estou usando mitos no sentido assim daqueles personagens, batalhões, etc., que ganham uma dimensão, né? Que vai além da dimensão histórica em si, que eles passam a ser conhecido, até porque popularmente, né? Uma é o chamado Batalhão dos Periquitos, né? Que o pessoal usava roupa verde e amarela, né? E da onde você tem ali a Maria Quitéria, que é uma personagem que ela começa lutando como homem, aí ela é descoberta, né? Descoberta que ela era um homem, aí só que as tropas gostam tanto da ação dela que pedem para ela ficar. E aí o comandante brasileiro decide que ela vai ficar desde que ela use uma saia por cima da calça e se identifique como mulher, né? Porque não seria honrado ela ficar. Ela é a Joana d'Arc brasileira, né? Ela virou uma peça de propaganda, né? Eles viram que se eles expulsassem ela, né? Aliás, eles viram que não expulsando ela e fazendo com que ela agregasse ao exército, ela ia ser muito mais importante na questão da propaganda, né? Claro que ela lutou lá, né? Tudo mais. Mas foi uma peça de propaganda, né? Porque você incluía, né, as pessoas que no Império não eram incluídas no exército, né? Não que no futuro a mulher fosse incluída no exército, mas naquele momento em que você tinha que mostrar qual era a diferença do novo exército, né, o Edgar? Você já estava ali mostrando para o povo que, olha, nós aceitamos todos aqui com a gente, né? Os negros, os índios, as mulheres. Foi foi importante, né? Essa questão dela como propaganda. Então, a batalha, o cerco ali a Pirajá, então os portugueses estão, né, na cidade de Pirajá, e aí é quando grupos de brasileiros, liderados, então, dessas tropas irregulares brasileiras, decidem não deixar passar, né, para a cidade mais, não deixar entrar bens e viveres mais na cidade. Eles iniciam um cerco à cidade. O comandante português mobiliza, então, 1.900 soldados para avançar sobre as tropas brasileiras, mais 500 que iriam contornar e atacar por trás as tropas brasileiras por mar, né? As tropas brasileiras ali compreendiam entre 1.700 e 2.000 homens, comandados pelo comandante, o major José de Barros Falcão Lacerda, no momento da batalha, né? No momento da batalha mesmo, né? O comandante francês, ele foi ele estava longe ali do campo de batalha, né? Ele era o comandante assim, de toda a resistência ali na Bahia. Enquanto o Albuquerque, ele era o comandante específico das milícias, mas quem comandou na batalha, então foi o major, né? Pernambucano José de Barros Falcão Lacerda. Essa batalha durou 6 horas entre tropas brasileiras e tropas portuguesas, tá? E ela teve um dos momentos, digamos assim, mais conhecidos, né, que entrou para o folclore popular, é o chamado momento em que as tropas brasileiras, o major brasileiro vê, né, o avanço dos portugueses, decide recuar. E aí diz a lenda, né, que ele pede para o corneteiro Luiz Lopes tocar a marcha, né, porque as ordens eram dadas pelo toque da corneta, né,
de recuar e ele toca errado essa marcha e toca de cavalaria avançar a degola. E os portugueses ficam desesperados e fogem, porque avançar a degola, quer dizer, você monta em cavalo e avança com a espada para cortar a cabeça do pessoal. Só que o Brasil não tinha cavalaria ali naquele momento, então não tinha cavalaria nenhuma para avançar. Você está com o microfone desligado. Aí eles acharam que que eles tinham uma tropa, né, preparada e escondida, né, em que no momento do toque, essa tropa ia surgir de algum lugar, e eles como eles não estavam vendo, falaram, pode vir pelo lado, por trás, então vamos embora. E isso levou, assim, que, na verdade, ali naquele momento, os brasileiros não ocuparam a cidade. Né? A cidade não foi ocupada naquele momento, mas eles conseguiram fazer com que os portugueses recuassem e mantiveram o cerco à cidade. Né? Eles não chegaram a derrotar e ocupar a cidade. Estavam, assim, em forma de armamentos, né, ali no momento, eles ainda estavam inferiores, mas eles conseguiram vencer a batalha em si, apesar de a guerra não ter acabado. A guerra ainda vai durar até até 23, né? Até 1823. Quando a cidade vai ser ocupada, em 2 de julho de 1823. Essa batalha ainda em novembro de 1822. Então, para ter fogo. E naquele momento, essa foi a principal batalha, mas ainda teve assim, um número de escaramuças e de pequenas batalhas que durou, né, de novembro até julho de 1823. Então, para a gente notar que essas batalhas não foram também assim, foi uma guerra prolongada, não foi algo que aconteceu uma batalha e acabou, né? E são momentos, né? Momentos de tensão e que uma batalha não termina com essa tensão entre tensão política, no caso, né? Então, isso só resolve lá, como você falou, lá em 23. Mas, enfim, vai lá, prossiga. Segundo dados que eu apurei dos artigos que eu li, né, teve 200 mortos portugueses, mas ninguém sabe muito bem quantos mortos brasileiros quantos brasileiros pereceram nessa batalha, né? Os dados são imprecisos sobre essas questões, né? Até porque como não eram forças, né, oficiais, né, muitos ali poderiam não ter nem registro, né, junto às forças independentistas, né? Então, poderiam ser pessoas que foram recrutadas ali e sem nenhum registro formal, muitas vezes inclusive sem pagamento. Então, você não tinha nada registrado daquelas pessoas, né? Então, realmente é difícil mensurar. Muitos voluntários, né? Pessoas que estavam ali lutando e assim, de acordo com com também alguns textos, né, que eu li, de alguns livros, alguns artigos, haviam pessoas de todas as camadas sociais envolvidas na batalha. Isso é interessante lembrar, é bom lembrar, porque assim, houve a independência, né, mesmo que você possa dizer assim que a estrutura social do Brasil não sofreu grandes transformações após a independência, ela cativou pessoas de todas as camadas sociais, talvez com a esperança de que a estrutura social fosse mudar após a independência. Sim. E ela não mudou, mas assim, a independência não foi uma obra apenas de grandes, apenas de Dom Pedro e de contratados ingleses, franceses. Ela teve uma grande participação popular. O povo estava engajado na luta de independência, sim, né? Então, não foi uma coisa que o povo estava aquém da independência. Assim. Eu já vi muito professor falar isso, porque o povo nem sabia o que estava acontecendo, e eu não concordo com essa visão histórica. Pelo que eu tenho lido, né, e ela pode discordar à vontade, mas pelo que eu tenho lido assim, havia sim muitos elementos populares que estavam ali envolvidos nessas batalhas. Mas aí... Sim, né? A questão é que o protagonismo foi dado a figuras proeminentes das elites, né, da época, né? Então, como eu falei, as primeiras bibliografias, elas falam justamente dessas figuras, né? E esquecem esses elementos populares que participaram aí ativamente, né? Que foram o grosso das batalhas, né?
Era típico da historiografia da época, né? Contava a batalha pelos grandes nomes, né? Mas vamos lá, vamos para a batalha que é de Genipapo, no Piauí, 1823. Ela ocorreu em 13 de março de 1823, no Riacho de Genipapo. Ó, tem bastante riacho, né, na história da independência do Brasil. É. O comandante português era o Major João José da Cunha Fidié, comandante. Desculpa, esse era o comandante português, né? Acho que eu falei certo, né? O comandante brasileiro era o capitão Luiz Rodrigues Chaves. As tropas brasileiras consistiam em 2.000 sertanejos, armados sobretudo com facões, enxadas, foices e machados. Enquanto as tropas portuguesas, além dos rifles, né, que o Vitor já citou aí, qualquer que eles usavam na época, eles tinham 11 peças de artilharia, um canhão e lançadores de granadas. Então você vê assim que era bem desproporcional. Inclusive essa imagem ao fundo né, mostra justamente isso, né? De um lado você vê pessoas disparando com armas, né? Aqui assim, do lado esquerdo, e do lado direito você vê os brasileiros avançando, inclusive lá no fundo dá para você ver o que pode ser a imagem da bandeira brasileira, que deve ter sido que foi colocada ali por artista, ainda que provavelmente nessa época não havia bandeira nenhuma ali, né? Mas a obra de arte ela não precisa ser, ela pode ser uma, assim, não precisa ser realista, até porque ela geralmente é feita vários tempos depois, né? A obra de arte pode ter essa iconografia, né? Ainda mais a arte falando sobre independência. Mas você vê os brasileiros armados com o quê? Facões. Facões e foices ali. Porque assim, pode parecer absurdo, né? Mas hoje em dia seria um absurdo. Mas na época, você tem um tempo entre o tiro, né, e a recarga Exatamente. do fuzil. Então, nesse tempo, é onde se tinha as cargas de baioneta, né, onde se tinha a troca também de tiro, entre aspas, a sua vez de atirar também, quando você já recarregou. Então, não era tão absurdo assim você avançar nas tropas, porque de armas manuais, armas brancas, porque você esperaria o momento deles recarregarem. Então, no momento em que a tropa está recarregando, como a gente sabe, não era uma tropa muito grande, talvez nem tinham a segunda linha para atirar enquanto a primeira linha recarregava, então era o momento deles avançarem, né? A gente vê até no filme, né? Em filmes assim, os caras atiram, aí fica esperando os caras, enquanto os outros estão colocando, né? Você fala assim, chega a ser até assim, os caras ficam em pé um na frente do outro, e atira, espera o outro atirar, e atira de novo, né? É um modo estranho de fazer guerra, né? A gente vê isso muito, principalmente nos filmes sobre que tem alguma batalha da Guerra Civil Americana, né? Guerra Civil dos Estados Unidos. Você sempre tem essa coisa, né? Só atira depois de ver o branco dos olhos do inimigo. Tem sempre essa questão também. Mas, vamos voltar para a batalha. Vamos lá. Bom, a batalha em si, ela durou das 9 horas da manhã às 14 horas, né? Às 2 horas da tarde. Os portugueses tiveram 20 mortos e 60 feridos, pelos dados do artigo que eu consultei. Os brasileiros, cerca de 200 mortos e feridos, e 500 foram feitos prisioneiros. Então, essa desproporção, ela é justamente pelas armas utilizadas, né? Você está com facão, enxada e foice de um lado, e do outro lado você está com soldados profissionais armados com armas de fogo, canhões, granadas e tudo mais. Né? Então, os brasileiros perderam essa batalha, a Batalha de Genipapo, mas logo após a batalha, eles começaram ações de guerrilha, e um desses grupos conseguiu roubar a munição, inclusive, assim, esqueci agora do termo militar, mas assim, os alimentos ali, tudo... As provisões da tropa. E aí o comandante português teve que fugir, e ele foge, vão andando, né, em direção ao Maranhão. Aí lá no Maranhão há uma segunda batalha, que é a chamada Batalha do Morro das Tabocas, onde 6.000 brasileiros, já
melhor armados, já tendo recebido o apoio de Dom Pedro I, via marítima, tudo consegue, então, se organizar e vencer, então, esse comandante português, né, o José Júnior da Cunha Fidié, né, e acabam, então, aí eles acabam sendo vencidos e termina essa, de certa forma, essa batalha, né? Apesar de os brasileiros terem perdido a batalha de Genipapo, eles continuaram a guerra contra esse comandante português via guerra de guerrilhas, perseguindo ele até o Maranhão e depois de lá reagrupando com mais tropas vindas do Império, então derrotando definitivamente esse comandante. E essa é uma batalha muito impressionante quando você lê sobre ela, assim, justamente pela desproporção de armas utilizadas. Isso mostra que, como eu falei, né, eles sabiam que era possível, né, nesses intervalos entre os tiros, chegar lá, né, eles não eram doidos também, eles sabiam que tinham chances, né. Bom, aí eu acho que por hoje, né, essas duas batalhas a gente pode... Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui nos comentários, né? Eu tô vendo, não tem nenhuma pergunta no comentário, mas assim, a gente agradece quem está assistindo a live, tá bom? E também a gente gostaria muito que vocês estão assistindo a live deixassem aí, então, seu joinha, né? Se puderem depois compartilhar o vídeo e dar o apoio aí para o canal, para que a gente possa, então, tornar o nosso conteúdo relevante para os algoritmos aí do YouTube, e que a gente possa ser recomendado e aparecer como recomendação. Então, agradecemos muito. Então, que vocês deixem aí seu joia, seus comentários e tudo mais, porque isso agrega muito ao nosso trabalho, tá bom? Beleza. O Weber Macedo aí comentou. Tá tudo bem explicado. Deixa eu colocar aqui. Eu vou colocar aqui na... Isso. Então, tá tudo bem explicado, 0 perguntas. Então, ok. Muito obrigado. Ele que a figura dele aí, a foto dele é um gatinho pirata. Nós vamos voltar, então, a essas questões. E assim, gente, feliz Dia da Independência para todos. Hoje nós comemoramos 200 anos da independência do Brasil, que é uma data muito relevante para qualquer nação. Tá? E é um momento que nós nos tornamos politicamente soberanos, né? Nós ainda temos que fazer muito nesse país, mas tudo tem um começo, e ali começou a nossa soberania. E nós vamos... tem muito o que fazer ainda, mas faremos. Tá? E a gente espera que dá a nossa pequena contribuição aí, né, fazendo isso com o nosso conteúdo aqui sobre história militar, sobre tudo mais, despertando o interesse das pessoas para essas questões históricas que muitas vezes, até na escola, passa muito batido. Né? Eu sempre tratei mais dessas questões militares, assim, quando eu dou aula de história, mas a gente sabe que às vezes passa bastante batido. Aí. A gente pode fazer uma live no seu canal, no Café Especulativo, com o título assim, e se o Brasil tivesse dado certo? Vamos lá, começou a negatividade aqui, vamos lá. Você está começando com a sua negatividade aqui. Vamos lá. Então, beleza, pessoal. Obrigado a quem acompanhou. Em breve a gente vai ter a segunda live com as outras batalhas, porque senão vai ficar 3 horas aqui falando. Então, beleza? Boa noite a todos e até a próxima live. Até mais. Valeu. Até mais.